Sejam todos bem-vindos. Assim, para Kijiro, ele sempre está com o nome, eu sempre esqueço. Eu Cris, Cajiro. Kajiro, desculpa, eu tenho que anotar o nome. Você tem que entrar com o nomezinho aqui embaixo para a gente poder pegar. É a Sueli. Sueli, isso, Sueli, eu vou gravar. Vai ver que da próxima vez eu não vou deixar passar. Cajiro quando a gente vai pedir dinheiro emprestado para os bancos, que é capital de giro, os bancos, os gerentes costumam chamar de cajiro. Olha só, dessa eu não sabia. É porque eu trabalhava na empresa e aí a gente pegava alguns capitais, né, de giro, e aí é um termo que os gerentes utilizam, cajiro, entendeu? Interessante. Para facilitar. Para não falar capital de giro, fala cajiro. Que legal. Não, muito obrigado, Sueli. Isso é fantástico. E é sempre bom, viu, te ver aqui presente. Hoje nós temos uma convidada ilustre que, claro, com certeza, se não fosse a Cris Moraes, a gente não a teria aqui. A Cris, a gente brinca, Sueli, ela é a pessoa que mais trouxe pessoas para dentro do grupo do café. Se hoje a gente tem 500 e poucos membros, 490 foi ela que trouxe. Ai, que exagero, nem tanto. Que legal. Eu gosto do café, aí eu quero que todos participem. É muito bom mesmo. E muitos, tem alguns que são do Eliandro, né? Mas tem de outros também, né? De outras formações, né? Formações, exatamente. Eu vim do Eliandro também. Eu também fiz formação com o Eliandro. Tem outras formações e tem outros formados pela vida, né, Guta? Tem. Esses dias eu achei impressionante, assim, o pessoal. E se antes de a gente começar a te apresentar, esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho, a gente sempre faz esse. Estou tranquila aqui. A gente faz esse momento de descontração. Eu fiquei impressionado, Sueli, que tipo, eu participei pelo chat da participação do Fernando Seabra num programa da Jovem Pan, que é SOS Empreendedor, alguma coisa assim. Que estava falando só sobre empreendedorismo. Aí um cara viu o meu comentário com o meu login do Café com BPO e seguiu o café pelo YouTube, e do YouTube ele veio parar no grupo. Chegando no grupo, ele já recebeu incumbências ali para estar ativo, para estar trabalhando. Ele ficou maravilhado. Eu falei, tá, mas quem é você? De onde você veio? Como é que você chegou até aqui? E é legal a gente ver pessoas, é claro, que esse 1% que entra, que não é convidado da Cris, é porque veio de algum local aí, mas a grande culpada é a Cris, com certeza. Então, você tem bastante network, né, Cris? Tá mudo, Cris. Eu tenho alguns... para a Silvia responder sobre o network. Responde para ela sobre o meu network. Misericórdia, eu vou dizer para você. Sair com a Cristiane na rua se você tiver com pressa, não vá, porque ela sai parando, assim, ela conhece Deus e todo mundo. Ah, que legal, é interessante. E eu não sou a que tem mais networking na família, eu sou a terceira. Não é, mas... Eu não sei se é terceira ou a segunda, mas ela perde de longe pro irmão dela, de longe, assim. Nossa, que interessante, né? É bom entrar, então, para a política, né? Já que você tem... Eu acho que, assim, a política é uma alavanca interessante para poder ajudar a sociedade no geral. Quando a gente tem um network tão grande assim, é interessante a gente doar um pouquinho, né, por meio da política. O meu irmão já foi. Desculpa, meu irmão já entrou. E olha que... É Sueli, né, seu nome? Isso. A Sueli, ela enxerga as coisas por trás das entrelinhas, né? Ele é vereador da minha cidade, ele está no terceiro mandato. Sim. E ele é o vereador mais votado da história do município. Ai, que lindo. Aí, tá vendo? É uma forma de retribuir, né? Porque aí a gente se importa com a cidade, se importa com as pessoas, e se a pessoa tem essa facilidade de comunicação, de interagir, de ter empatia pelas pessoas, eu acho que a política é isso, né? Essas políticas que existem por aí, pelo nosso país, não é política.
Isso daí Exatamente, é a uma política verdadeira é isso, né? Exatamente. A política verdadeira mesmo é aquela que interage com a sociedade no geral, que quer contribuir para a sociedade, para melhorar a localidade onde está, enfim, isso é política. O resto é gente que quer se aproveitar um pouco do dinheiro público, né? Infelizmente, nós temos aqui no nosso país algumas, né, pessoas assim. É uma característica, né, de algumas pessoas aqui no Brasil assim. Mas se Deus quiser, né, eu tenho fé de que com os municípios menores, com a mudança de comportamento, a gente vai melhorar isso. E aí vamos ter realmente políticos mais sérios, né? Mais sérios, pelo menos Eu eu estou com imagino você, eu isso. também tenho essa esperança. É a única coisa que nos move. Você Uhum. acha que nós estamos aqui empreendendo por quê? Porque nós Eu temos falo que eu não sei né? se vai ser na minha geração que eu vou alcançar Sim, isso, mas vai acontecer. mas a gente vai plantando, né? Tem que plantar essa consciência nas pessoas. E aí vai plantando essa consciência, e é claro que em algum momento isso vai dar frutos, né? Assim como o Guto, né? Com esse projeto, né? Junto com você e tal, vai fortalecendo. E assim, eu tenho a impressão de que vai virar um sindicato de BPO financeiro. Esse sindicato eu vou deixar para os outros. Aqui eu prefiro um ambiente mais agradável, menos burocrático, né? Mais saboroso de tratar sobre isso, né? Tá certo. Eu não sei qual que é a visão de vocês quanto a sindicato, mas eu nunca tive muita, como é que se diz? Boas Muita experiências. boas experiências. Era sempre burocrático, é sempre uma fila. Se eu quisesse alguma coisa, eu teria que pedir, fazer caminhos, né? Aqui não, eu queria uma coisa um pouco mais sossegada, mais tranquila. É. Associações são assim, né? Mas as associações, elas começam assim, no grupo de pessoas que têm algo em comum, que têm pensamentos em comum e que querem alguma coisa melhor, e aí elas vão se formando. Eu tenho alguns grupos também, e eu participo da ACE, que é a Associação Comercial daqui de Guarulhos, né? E aí a gente vai participando. Eu ainda estou engatinhando na associação, mas lá já tem a Associação das Mulheres, enfim. É bem interessante como essas coisas vão acontecendo, eu acho. E isso o mais engraçado é que o meu BPO ele é voltado para o nicho de instituições, associações, institutos, terceiro setor principalmente. Hoje eu estou com eu tô com a camisa da minha empresa, né, da Index Finance. Uhum. Mas é mais voltada para essa área aí do que as demais, né? É claro que quando eu tenho alguém chega algum cliente que não é do meu nicho, eu vou indicando aqui para colegas que também fazem parte do café. Que legal, Mas, interessante. agora, Cris, a gente deixa a Silvia se apresentar ou você apresenta ela? Ah. O que você acha, Guto? Eu vou fazer uma Eu acho que a Cris breve pode falar, apresentação. né? Mas é perigoso deixar a Cris falar. Mas Eu vou fazer uma breve apresentação, tá? A Silvia, eu e a Silvia nos conhecemos desde 1991, que a gente praticamente nasceu, né, juntas. Brincadeira, a gente se conhece desde 1991. Já tivemos muita experiência juntas nessa longa jornada de amizade, e ela trabalha na área de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Eu aprendi muito com ela nesses anos todos, mas muito, muito mesmo, assim, eu falo que grande parte da minha evolução eu devo a ela, com tudo que ela me ensinou, com a experiência que ela tem dentro da área de desenvolvimento humano. E eu apresentei ela para o Guto gostou da ideia de trazer ela para falar de desenvolvimento humano para a gente, porque todo o nosso trabalho envolve pessoas, né? Se não soubermos lidar com pessoas, não conseguiremos alcançar o que a gente mais quer, que é levar o nosso trabalho para um número maior de pessoas. E a Silvia, ela tem, assim, um jeito muito nobre de lidar com as pessoas e de gerenciar conflitos, assim. Ela consegue dizer o que tem que ser dito de forma muito
doce, muito suave, que eu morro de inveja, e aí, mesmo vivendo com ela tantos anos, eu não aprendi tanto, não aprendi o jeitinho. Mas como diz uma outra conhecida nossa, que é consultora financeira também, a Silvia já fez alguns trabalhos com ela em algumas empresas, ela fala que o diferencial da Silvia na consultoria dela é o UTA, e ela realmente tem esse UTA por onde ela passa, né? E é muito, vocês vão ver que é muito gratificante ouvir o que ela fala de desenvolvimento humano e como ela fala sobre isso. Ela toca a alma humana assim de uma forma muito nobre. Pronto, maravilha. Agora que você ficou minha sem amiga, jeito. obrigada. Meu Deus. Ó, pode falar, Silvia. Agora que você conseguiu Agora ficar pode sem falar, jeito, Silvia. agora o microfone é seu, se apresente, fale aqui com o pessoal. Diga-nos, pois, quem é você e de que você veio falar, o que você veio trazer aqui para nós. Que se deixar falar também, eu vou acabar tomando muita atenção, mas a gente quer muito escutar. Puxa vida, Cris, obrigada pelo carinho mesmo, e meu coração fica aqui cheio de alegria, né, quentinho de ouvir, e me alegra mesmo, assim, eu e a Cris compartilhamos muitas coisas juntas, então posso dizer que a gente cresce junto, né, eu sempre aprendo muito com ela também, e acho que uma coisa interessante que a gente, até estava conversando já tarde com o Guto, mas acredito que seja esse o caminho. Eu fui para um caminho de gestão de pessoas, né, e cuidar das pessoas, e cuidar de mim mesma, das minhas emoções, né, então foi um caminho que eu busquei, mas eu sei que nesse caminho, por um bom tempo, eu esqueci do meu financeiro. A Cris sabe também. A Cris é meu BPO, porque eu tenho dificuldades, né, com a gestão financeira. Então, o que a gente estava conversando já à tarde é que a gente tem lados onde a gente que estão mais fortes em nós, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa desenvolver outros, né? Então, hoje, e já há algum tempo, eu tenho buscado melhorar minha gestão financeira, buscado melhorar esse lado mais pé no chão, que é necessário também, né? Então, eu e a Cris, a gente está indo uma ao encontro da outra, né? Aprendendo juntas nessa jornada aí, e é bom demais estar aqui, estou muito feliz, muito feliz com o convite. E vocês disseram aí para me apresentar, depois do que a Cris disse aí, né? Mas eu vou dizer um pouquinho dessa história profissional aí, né? Para que vocês possam conhecer. Mas eu trabalho com gestão de pessoas e gestão de grupos, eu trabalho com grupos aí há muitos anos, já esse ano fiz 20 anos de trabalho, né, nessa linha. Enfim, também presto serviços no Sebrae, aqui do Paraná, Sebrae Paraná, trabalho com projetos aí de desenvolvimento, né, e enfim, mas assim, eu posso dizer para vocês que trabalhar com desenvolvimento, para mim, é mais uma questão, sei lá, de missão de vida mesmo, de uma questão muito pessoal, muito de buscar qual é o teu lugar no mundo, sabe? E eu, em algum momento, enfim, nessa jornada, acho que não vem ao caso, mas eu descobri que era lidar com pessoas, né? Então, para eu lidar com pessoas, eu tive que aprender a lidar com uma pessoa importante, que era lidar comigo mesma, lidar com os meus desafios internos, com as coisas que estão dentro de mim, meus medos, né, minhas raivas, minhas angústias, minhas alegrias, eu tinha que lidar com tudo isso, para que eu pudesse lidar bem com as pessoas. Então, a primeira cliente fui eu mesma, né, para que depois eu pudesse atender as outras pessoas, ou trabalhar com outras pessoas, e é nessa jornada que eu fui aprendendo, né? E assim, dentro do meu trabalho com RH, a Cris falou do UTA, e acho que é legal a gente poder falar sobre isso, mas uma das coisas que eu mais faço, talvez a coisa que eu mais faça no meu trabalho, é poder ouvir as pessoas. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa para atender é
pedir para conversar, se não com todos, de repente a empresa é muito grande, isso não é possível. Mas quando são empresas pequenas, eu converso com todo mundo. Mas converso com o maior número de pessoas possível, para que eu entenda como elas sentem aquela empresa, o que elas enxergam naquela empresa, quais são as dificuldades que elas percebem, não que o dono percebe, mas que os funcionários percebem, né? Que sentimento ela tem por aquela empresa, ela gosta de trabalhar ali, quais são as coisas que tiram ela do sério, quais são as coisas que incomodam ela aí, né, ali, e ouvir sem julgamento. Foi assim, sempre um exercício, e ainda é, um exercício de ouvir as pessoas sem julgar, né? Porque aquele jeito dela enxergar é único, e eu preciso entender, né, e acolher o que ela traz. E muitas vezes, num atendimento ali a uma empresa, eu às vezes chego e bato o olho, assim, quando eu já estou com mais intimidade, né? Eu chego e bato o olho e vejo que tem ali alguém que não está tão bem hoje, e eu chamo para conversar. E às vezes ela não está com problema no trabalho, às vezes ela está com problema em casa, né? Mas aquilo reflete no trabalho. E a possibilidade dela falar com alguém, ela falar que ela está triste, que ela está nervosa, que ela está com medo, sei lá, dela ser humana, né? Sem julgamentos, faz com que ela saia um pouquinho melhor do que ela entrou na minha sala ali. E, enfim, ela possa trabalhar um pouquinho melhor, né? Então é isso, enfim. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, acho esse projeto muito interessante. Acho que nós hoje, principalmente pós-pandemia, aí a pandemia trouxe um pouco mais de consciência para nós em alguns aspectos, né, de perceber o quanto as relações são importantes, quanto essas convivências, a troca, né? Esse espaço aqui onde a gente pode ser a gente mesmo, a gente tem dificuldades, a gente tem desafios, né? E a gente pode compartilhar, buscar um objetivo comum em alguns momentos, né? Então, assim, esse projeto com o Guto é muito interessante, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês aqui no Café com BPO. Puxa vida, muito obrigada, Guto, pelo convite, obrigada, Cris, pelo convite também, pelo carinho. Mas é isso. Nós que agradecemos. E a ideia aqui sempre foi o quê? A gente está imerso dentro de um universo de BPO financeiro. A gente está preocupado com bancos, estamos preocupados ali como que eu vou vender para o meu cliente, qual que seria a melhor forma de entregar. Você comentou sobre a pandemia. Antigamente a gente estava indo presencialmente, se deparando com as dificuldades da nossa região, ou da cultura do nosso estado, da nossa cidade, e veio aí essa possibilidade de trabalhar de maneira remota, né? E o que que acontece? Existe um gap, que é o que a gente estava conversando mais cedo, Silvia, entre as pessoas que estudaram finanças, contábeis, economia, e das pessoas que estão atuando em outras áreas. Então, muitas das vezes, nos falta aqui esse cuidado, esse carinho de, saber um perfil de uma pessoa, por exemplo, até mesmo na venda, né? Eu tenho muito mania de analisar de acordo com a ótica dos 4 temperamentos. Então, eu tento identificar ali se a pessoa é fleumática, sanguínea, colérica, melancólica, dentro das pessoas de grupo, qual que é o meu perfil, se eu sou uma pessoa um pouco mais moderadora, se eu sou um pouco mais agressivo. Inclusive, eu estava vendo uns vídeos meus de chorar. É horrível quando a gente se vê, né? Eu tenho que tentar ser um pouco mais enérgico, falar um pouco mais rápido, tentar trazer esse envolvimento, e é um exercício muito difícil, é muito delicado. E, poxa vida, você lida com várias empresas por muitos anos. Hoje, Silvia, o que que você faz assim, que você já atua com bastante tempo? Quais são as facilidades que você acaba trazendo para essas empresas? Eu tomei um pouco de tempo nessa introdução, justamente para falar, vem aqui, fura a nossa bolha. Nos ajude com muitas outras coisas que a gente tem sofrido aqui. Não só o relacionamento, com o autoconhecimento, mas também com operadores, também com clientes, com demandas diversas, né? Dentro do nosso dia a dia. Só antes de eu falar, deixa eu perguntar, o som tá bom para vocês? Tem algum ruído, alguma coisa? Tá ok? Tá. Então, olha,
dentro do trabalho de gestão de pessoas, uma coisa que eu vejo como muito importante é eu compreender como as pessoas funcionam, né? Como nós funcionamos. E nós não funcionamos de maneiras iguais, somos diferentes. Que bom, né, que nós somos diferentes, cada um de nós tem características diferentes. Características, talentos, coisas boas que me ajudam, que me impulsionam, mas limitações, dificuldades também. E quando eu busco alguma ferramenta de compreensão disso, como você falou, você usou aí, citou uma ferramenta, né, de autoconhecimento, não importa, eu digo não importa qual ferramenta você use, mas eu vejo como importante. Nós que lidamos com pessoas, nós precisamos aprender como elas funcionam, como as pessoas são, e entender que elas são diferentes, né? Porque se eu coloco todo mundo dentro do mesmo pacote, e geralmente eu coloco como meu pacote, é mais ou menos assim, ó. Eu falo assim, mas se eu faço, por que o outro não faz? Mas se eu fico até tarde trabalhando, por que o outro não fica? Ou se eu aguento, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que são mais fortes para falar, ou às vezes elas falam um pouco mais alto, né? Tá, se eu falo assim, por que o outro é mole? Ou por que o outro chora? Ou por que o outro, né? Entender que nós somos diferentes, se o outro não faz como eu, ele não é melhor nem pior do que eu, ele é só diferente, né? E não querer que o outro reaja da mesma forma que eu. Eu enxergo o mundo de um lugar, é o meu lugar no mundo, né? O outro enxerga de outro lugar, ele teve outras experiências, outra história de vida, né? Enxerga o mundo de uma maneira diferente. E ao enxergar o mundo de uma forma diferente, ele reage de uma maneira diferente. Ele tem outros desafios, não são os mesmos que você. E é interessante a gente observar, nem sempre a gente está atento a isso, mas as pessoas que estão próximas a nós, que são muito diferentes de nós, têm muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo meu, que eu acho que fica mais fácil. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita facilidade de falar o que é bom, de falar o que é bom do outro, de perceber as qualidades do outro, mas chamar atenção, como a Cris comentou, que agora eu faço, eu tinha muita dificuldade de falar, olha, isso aqui não está bom, ou isso aqui tem que fazer de uma maneira diferente. E aí, no exercício da liderança, a gente tem que fazer isso, a gente tem que, muitas vezes, dizer também, não só o que está bom, mas também o que precisa ser mudado, o que precisa ser diferente. E eu tinha dificuldade de fazer isso. E na vida, quando eu olho para trás, tinha muita gente, sangue quente, podemos chamar assim, né? Chamado de um jeito comum. Tinha muita gente sangue quente do meu lado, que falava o que vem na boca, sabe assim? Aquele papum, bateu, levou, né? Aquela pessoa que você fala, ele retruca. E eu ficava o quê? Quieta. Eu tremia por dentro, eu me dava mil coisas, eu morria de medo daquelas pessoas, né? Eu tinha um gestor, eu tenho, ele né, no Sebrae é o gestor ainda que eu trabalho no projeto. Ele é muito forte, tem assim, temperamento, né? Muito expressivo. E no começo eu morria de medo dele, né? E aí, olha só, eu antes podia dizer, e dizia, eu tenho medo, ele é ruim, ele é, sei lá, ele é grosso, ele é não sei o quê, eu podia falar mil coisas, assim. E olhar dessa forma não mudava a situação, não mudava ele, não vai mudar nunca, e não vai mudar a mim. Mas quando eu comecei a olhar que aquela pessoa estava me ensinando, que ele, com aquele jeito, me ensinava a ser forte também, porque eu precisava desenvolver a minha força. Eu precisava também dizer o que não está tão bom assim.
né? E aí eu fui começando a me exercitar. Então, eu comecei a enxergar não só ele, tantas outras pessoas que me desafiavam de alguma forma, a enxergar como um professor. E aí é um trabalho interno também, né? Então, assim, e trabalhar isso internamente para que eu possa trabalhar com o outro. Quantas vezes a gente tem funcionários que nos desafiam, que nos incomodam, que nos provocam emoções, né? Raiva, e tantas outras coisas, né? São grandes professores. São grandes professores se a gente estiver aberto a olhar dessa forma, né? Porque isso vai nos desenvolvendo e vai também nos ajudando a lidar com o outro. Quando eu entendo que as pessoas são diferentes e como elas funcionam, e existem ferramentas para isso, eu entendo que aquele jeito de ser do outro tem uma história por trás disso, né? Existem dores também, existem sofrimentos, existem angústias, dificuldades, né? E aí sim eu acabo entendendo aquele outro, e que ele não é assim comigo, ele é assim, né? E tem coisas boas nesse jeito de ser, e tem dificuldades, como tem em mim também, né? Eu não sei se eu respondi essa pergunta, que eu acho tão complexa no fundo, né? Porque conhecer as pessoas, conhecer o ser humano é um exercício para a vida toda, né? Pessoal, quem quiser comentar, abrir o microfone, falar alguma coisa, interagir, o café aqui é de todos vocês. E Silvia, você me fez lembrar uma situação que aconteceu comigo. Eu não posso dizer o período, quando foi, com quem foi, para não chatear pessoas. Mas digamos o seguinte, que lá no Alasca eu tive um chefe muito, mas muito chato, muito difícil. E as pessoas do meu lado, eu era até novo nesse emprego. E as pessoas do meu lado falavam assim, cara, como que você dá conta? Por que você está feliz? Eu falei, o quê? Uma oportunidade única como essa? Quando que eu teria um desafio, uma oportunidade para poder melhorar, para poder crescer, para poder me transformar? Se tivesse tudo fácil, eu não ia sair do lugar. Então, assim, eu achava um barato ter pessoas difíceis, né? Acho que até hoje. É claro que às vezes cansa quando você tem muitas pessoas difíceis o tempo todo, mas é um exercício, né? É uma parte. Jonathan, se levantou a mão, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou novo aqui, ainda Seja bem-vindo. prestando atenção, já tem um tempo já na conversa, entendendo um pouquinho de cada um. Achei interessante, porque minha área também é gestão de pessoas, departamento pessoal, RH, a gente atua de forma mais generalista. E ouvindo a Silvia falar sobre pessoas difíceis, eu lembrei de um cliente que eu e minha esposa pegamos logo no início da consultoria. A gente não tinha muita experiência e era um cliente extremamente chato, extremamente exigente, e por ter uma certa idade também, ele não queria mudar, ele não queria aceitar que a empresa dele cresceu e que, de certa forma, algumas coisas deveriam ser ajustadas. Minha esposa, né, que é professora, né, que iniciou o trabalho, teve uma paciência de Jó com ele, e eu falei, olha, eu não acredito que você está tendo essa paciência com esse cliente ainda, olha, não vale a pena. E a dedicação dela e a paciência que ela teve gerou novos clientes, né? É engraçado lembrar disso, né? Ele mesmo, numa conversa com outros empresários, amigos, falou, olha, procura essa menina, a Michelle, ela chamava minha esposa de menina, né? E já um senhor. E ele falou, procura essa Michelle porque ela tem uma paciência, ela é doce, ela é amigável. E eu nos bastidores falando, sai fora. Mas foi o cara difícil, foi o cliente complicado, que trouxe outros clientes, né, que acabou abrindo a porta para clientes maiores, e às vezes a gente, por falta de
paciência, né, vamos dizer assim, né? Por falta de paciência, por falta um pouco de jogo de cintura, de saber lidar, né, entender De qual é o jeito. ponto que nós precisamos. Um pouco de jeito. E por que não dizer temperança também, né? Você entender que você precisa ser um pouco moderado. E eu sou um cara muito 880, né? O vai ou racha. Então, apesar de trabalhar 10 anos com departamento pessoal e RH, eu preferi estudar ciências contábeis porque eu já estava praticamente sem jeito nenhum para lidar com pessoas. Porque, na realidade, o RH é aquela coisa mais, né, amorosa, né, chegar junto. E eu sempre fui um cara muito empático e radical. Falei, não vai dar certo isso. Mas é interessante, né, como é necessário a gente aprender a lidar com pessoas, aprender a ouvir as pessoas e trabalhar em cima, porque às vezes você vai pegar um cliente que ele vai ter ali uma dificuldade maior, né, de saber lidar, até mesmo de ter o centro de parar para ouvir, mas é o cliente que possivelmente lá na frente vai abrir porta, vai falar, essa pessoa aqui é hiper paciente, super atenciosa. Nossa, ele rasgou elogio para minha esposa e a gente conseguiu pegar um grupo, né, que é um grupo de empresas, e foi assim algo que marcou a gente. Até o gente comenta, o seu Sari, o nome dele é seu Sari, né? O seu Sari, caramba, ele está te elogiando aí com tudo quanto é empresa. É Então, muito. Silvia, o que você relatou é verdade. A gente precisa ter um pouquinho mais de paciência para manter esse relacionamento, não só com o cliente, mas acredito de forma geral, né? A gente Sim. fala muito de empatia, mas quando chega na prática, né? Meu Deus, não aguento mais. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim que e sempre, em algum momento, nós vamos ser convidados a mostrar quem somos naquilo que a gente ensina. Né? Quem eu sou no que eu ensino. É muito fácil eu falar, né? Mas eu fazer é o exercício da minha vida, é o meu exercício, né? E você está trazendo uma coisa que é bem interessante, porque a nossa tendência, né, Jonathan, é desistir dessas pessoas difíceis, sejam elas quem forem. Pode ser no trabalho, na roda de amigos, em casa. A gente e o cliente ainda a gente quer desistir mesmo, porque ele é chato, ele é difícil, eu não quero saber dele, né? Mas a gente precisa compreender que algumas pessoas exigem um investimento diferente, né? E vale a pena, é interessante. Tem uma história também, há um tempo atrás, na época logo que voltou, a gente estava voltando ainda da pandemia, eu trabalho num projeto que é um evento, né, um evento de cafés especiais que tem aqui em Jacarezinho, chama Ficafé. E nesse evento, ainda seria online, então seria tudo gravado. E chegou um cara lá que ele tinha que fazer um trabalho gravado, ele estava muito, assim, aparentemente, as pessoas iam dizer que ele estava bravo, ele estava sendo grosseiro com um monte de gente. Porque eu não quero, porque eu não sei o quê, assim, ele estava com algumas dificuldades e ele estava sendo grosseiro com as pessoas. Eu cheguei até ele, e aí eu fui conversando com ele. Enfim, lógico que ele me exigiu paciência, né? Mas eu fui entendendo que atrás daquela agressividade toda, ele estava com medo. Ele estava com medo. Que é normal, normal. Eu também estou. Né? Eu também estava com medo de estar ali. Mas eu fui ajudando ele, eu fui fazendo junto. E esse homem foi desarmando. E aí ele foi desarmando até ele conseguir fazer o vídeo. E aí ele foi desarmando com a equipe também, porque ele estava sendo grosseiro com outras pessoas, e aí a turma já estava ali, de cabelo em pé com ele. Mas ao final ele conseguiu fazer aquela gravação, que eu sei que foi um grande desafio para ele, era um senhor de mais idade, e o que é mais comum a gente ver, né, é que quem tem um pouco mais de idade tem mais dificuldade com as tecnologias, tem mais medo, né? Eu tenho, enfim, e a gente vê que os jovens têm mais facilidade, né? Não que seja regra, mas eu vejo muito isso.
Mas, enfim, o que eu quero trazer aqui é que depois que aquilo acabou, ele veio. E ele falou, ele estava numa alegria tão grande, ele falou assim, muito obrigada, nossa, olha, ela me ajudou. Ele falava que ele ficava contando para as pessoas, mas por que isso? Porque naquele momento, a agressividade dele estava gerando pessoas também estavam sem paciência com ele, também estavam sendo um pouco agressivas com ele. Quando a gente entende que atrás daquela agressividade tem algo, e aquele algo não é algo, né? Como é que eu posso dizer? Tem uma dor ali. Se eu vou até lá, se eu tenho paciência e compreensão de chegar lá, eu vou conseguir ajudar aquela pessoa. E penso que o RH é um pouco ou muito disso, né? Eu estou ali para ajudar aquelas pessoas a fazerem o trabalho que elas precisam fazer. Aquela empresa precisa rodar de alguma forma, né? O que eu posso fazer para ajudar? Primeiro é compreender, né? Ir além do que está na aparência, sabe? Porque tem coisa que está na aparência e não é nada daquilo, né? Tem coisas que estão muito além. Mas faz sentido isso, Jonathan, né? Você trouxe algo que eu gosto muito e acho que faz muito sentido para mim, isso que você trouxe, né? Mas, enfim, não sei também, eu estou aqui, primeira vez que eu participo aqui do Café com PPO, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa sobre a questão do RH, ou se eu estou livre para falar. Não faz isso, que eu sou uma faladeira. Nossa, O pior que é Cris. mas você tem uma voz muito boa, é muito agradável estar te escutando. Uma coisa que vocês colocaram agora que eu achei bem interessante. Silvia, eu trabalho quase 10 anos ou um pouco mais com a área de condomínio. E eu aprendi uma estratégia lá atrás muito interessante. Pega a pessoa mais, entre aspas, chatas, né? O maior carinho aqui da palavra, aquela que dá mais trabalho, que mais se intromete, e coloque bem pertinho de você. Chama para ser vice-síndico, chame para poder ser alguém ali próximo. E aquela pessoa, muitas das vezes, o que estava faltando era essa atenção, né? Esse carinho, aquele amor. Era aquela chatice toda, era uma maneira de chamar a atenção, de querer estar tendo atenção. E eu não sei assim, hoje eu me deparo muito isso também dentro da operação, né? A gente procura alguns operadores, tem dificuldade de achar algumas pessoas, só que uma das maiores dores que a gente encontra hoje, Silvia, é, por exemplo, a gente se depara com muitas pessoas que criam uma casca, que criam uma aparência, que criam uma história, e a gente contrata acreditando naquela história, e quando a gente vai ver no frigir dos ovos, não era aquilo tudo que ela prometeu. Como que eu vou cuidar dessa situação no decorrer aqui da minha jornada? Eu sou BPO financeiro, estou começando agora, acabei de contratar uma pessoa, essa pessoa me prometeu mundos e fundos e não era nada daquilo. Como que eu lido com isso? Eu abraço, tento ensinar, tento entender, tento me conhecer, tento conhecer ela. Te joguei uma bomba aí. Uma bomba. Olha, dentro de um processo de contratação, é muito importante cuidar desse processo, né? Fazer uma boa análise de currículo, né? Trazer realmente pessoas que tenham um currículo interessante, fazer uma boa entrevista, né? O exercício da entrevista. Assim, antes de responder a tua pergunta, eu estou vindo para um caminho um pouquinho antes disso, porque o que geralmente a gente faz nas entrevistas? A gente traz a pessoa, né? E em vez da gente fazer perguntas e deixar a pessoa falar, a gente fica falando. A minha empresa aqui é assim, olha, eu tenho um sonho. Ai, a minha empresa aqui, ó, aqui a gente tem esses problemas. Aqui a gente fica falando da empresa e a gente não entrevista. Eu vejo muito isso acontecer. O empresário, quando, né, geralmente nas pequenas empresas, o empresário, ele é contas a pagar, contas a receber, ele é RH, ele é comercial, ele é tudo, né? Então, uma coisa importante dentro de um processo de entrevista é preparar perguntas, né? Para que eu entenda um pouquinho quem é aquela pessoa, quais são as experiências que ela tem, mas eu preciso deixar ela falar.
Eu não posso ficar falando. Entrevista não é interrogatório de pergunta e resposta. Pergunta e deixa a pessoa livre. E uma coisa que eu faço muito, eu faço a pergunta e quando eu vejo alguma brecha de alguma coisa que eu falo, não é bem assim como ele está falando, eu peço exemplo. Eu falo, ei, como é que você faz isso? E se ele fala alguma coisa que eu não gostei, eu dou corda. Tipo assim, ele fala, eu falo. Eu brilho, eu falo, me fala mesmo, como é que é isso? Aí ele conta. Ele fala, não, eu fiz tal coisa. Porque eu tô aqui, ele tá na minha frente, e eu preciso dar espaço para ele ser ele mesmo. Se eu tô muito assim, sabe, numa postura de interrogatório, e se eu falo mais do que eu deixo ele falar, ele vai responder o que eu quero ouvir, né? Então, eu preciso cuidar disso, ou seja, eu preciso cuidar de mim numa entrevista, né? E deixar que ele seja quem ele é, porque ele não pode se encaixar na vaga. Ou melhor, a vaga não pode se encaixar nele, né? Me fugiu agora essa referência. Mas, assim, aquela pessoa precisa ter o maior número de qualidades possíveis, ou de talentos possíveis, para preencher aquela vaga. Isso, então, eu vejo que é muito comum. Outra coisa que é muito comum, né, é eu não saber o que aquela pessoa vai fazer. O que ela vai fazer? Quais são os talentos, habilidades que ela precisa ter? Você escreveu isso antes? Você escreveu? Você fez uma análise? Você pensou? Você trouxe outras pessoas, de repente, se for possível, para que você faça um desenho daquela função? Que qualidades ela precisa ter? Que características? Porque quando eu sei isso, eu vou buscar isso na pessoa que está na minha frente, né? Então, é importante eu saber o que ela vai fazer, que qualidades, que talentos, né, que aptidões essa pessoa precisa ter, né? Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é que a gente deixa de lado esse processo anterior e não prepara uma avaliação adequada quando eu vou contratar. Eu preciso saber o que aquela pessoa vai fazer, quanto que ela vai ganhar, né? Enfim, se ela vai fazer hora extra, se ela não vai. Porque, peguei o exemplo da hora extra. Eu sei que ela precisa fazer hora extra, eu sei que é comum, existe isso. Eu preciso entender se para aquela pessoa está ok a hora extra ou não. De vez em quando vai precisar fazer. Porque para algumas pessoas não está ok. Para algumas pessoas, ela precisa sair 6 horas. E às vezes é uma necessidade externa, de repente ela tem filhos ou coisas do tipo, ou é uma necessidade interna. Meu marido é assim. Se ele precisasse trabalhar num lugar que não tivesse horário para sair, ele não ficava uma semana. Porque é uma necessidade para ele horário de almoço, horário de saída, horário de entrada. Quando ele está ali dentro, ele é 100%. Mas depois das 6, ele não é nada, ele não é ninguém, ele não vai produzir, né? Mas quando eu faço uma entrevista, eu preciso saber isso tudo e tentar buscar o máximo possível, entender se aquela pessoa tem os requisitos que eu preciso ou não. Bom, mas aí vocês vão falar, não, tem que ter bola de cristal. Não, eu não tenho. Não tenho bola de cristal. Eu erro também. Eu erro, né? E todos nós erramos, nós somos humanos. Então, se eu contratei alguém e eu vejo que ela não sabe o que eu preciso que ela saiba, ou que ela não tem os talentos que eu preciso que ela tenha, eu preciso avaliar. E qual é a avaliação? Eu preciso ver o que ela sabe ou quais talentos ela tem. E se eu estou disposto, se eu tenho tempo para me dedicar ao desenvolvimento dela ou não. Porque pode ser que eu não tenha tempo, pode ser que eu não esteja disposto, pode ser que eu tenha outras prioridades naquele momento, né? Eu penso que sim, todos nós podemos aprender, mas, por exemplo, se vocês fossem aqui, tá cheio de gente aqui que é do BPO, né, financeiro e tal, eu sou formada em contabilidade, eu tenho que dizer para vocês que eu sou formada em contabilidade, né?
se vocês fossem me contratar para fazer serviço contábil, vocês iam me demitir, mas não estava um mês. Eu converso demais, né? Eu sou dispersa. Eu estou conversando com você, mas eu estou olhando tudo, entende? Então, assim, eu tenho um monte de características que eu não ia me dar bem no financeiro. Mas lá eu tinha 18, 19 anos, eu fiz contabilidade, não sei onde eu estava com a minha cabeça, né? Porque eu não tinha talento nenhum para trabalhar de maneira focada, né? Mas, enfim, isso é um outro caso. Mas a questão é, eu posso aprender finanças? Eu posso, eu tenho condições intelectuais para isso. Eu sabia fazer um monte de coisa, mas eu não tinha algumas coisas que são naturais em mim. Para eu aprender isso, primeiro, eu preciso querer. Segundo, a energia que eu preciso colocar, eu, Silvia, para fazer uma planilha das minhas contas é enorme. Entende? Agora, chama para organizar alguma coisa que envolva muitas pessoas, eu adoro fazer evento, pronto, eu vou fazer, eu vou cuidar das pessoas, eu vou entendê-las, quando eu tenho que estudar coisas relacionadas a desenvolvimento humano, eu sou focada, olha só, entende o que eu quero dizer? Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Então, assim, veja, você contratou alguém. Então, respondendo a pergunta do Guto, eu vi que alguém levantou a mão aqui, eu já vou responder. Você contratou essa pessoa, ela é única, você vai ter que fazer uma avaliação dela. Você acha que ela tem condições de aprender o que ela precisa aprender? Né? Quais são as questões que estão limitando ela a fazer o que você precisa? Eu não sei, mas precisa avaliar, né? Porque podem ser questões que não sejam tão fáceis assim de aprender, ou talvez ela nem vá aprender porque não seja o talento dela, entende? E alguém perguntou alguma coisa, alguém levantou a mão, ou não sei, se deixar, né, cadê? Respondendo? Não sei. Aqui. Deixa eu te ajudar, Silvia. Me ajude. Dentro daquela pergunta, antes de eu entrar aqui no chat, eu estou começando agora, realmente eu não tenho bola de cristal, estou lascado. Não tem bola de cristal. Não estou me conhecendo, por onde que eu começo para me conhecer? E o pior, acabei de pegar uma pessoa, será que vai valer a pena ou não? Será que eu vou fazer ou não? E nisso, enquanto você falava, a Julene Cunhada, ela mandou aqui uma mensagem, vou tentar ler, tá? Você pode abrir o microfone, Julene, se tiver, ficar à vontade. Mas ela falou assim, respondendo sua pergunta, Guto, eu particularmente faria uma avaliação dessa pessoa. Se no meu referencial eu considero que essa pessoa tem capacidade de produzir o que necessito e tenho disponibilidade de treino, igual você falou, conforme os parâmetros, mas tudo depende da minha empresa, do que a minha empresa no momento, precisa naquele momento. E o Paulo concordou e disse que sim, que total sentido. Então, assim, isso mesmo. Às vezes eu acredito que tem que ter essa disponibilidade. É porque eu estou falando uma coisa muito real, tá? Eu, algum tempo atrás, algum bom tempo atrás, eu estava empolgado, eu chamei pessoas novas, pessoas mais velhas, bora trabalhar, e eles me prometiam, e eu caí naquele erro que você falou, Silvio. Eu falei demais, não escutei a pessoa, acreditei, trouxe ela para dentro, e de repente eu tô lá, atolado. O motivo de eu ter contratado uma pessoa era para sair da operação. Eu estava dentro da operação porque eu estava refazendo tudo que estava sendo feito e, de uma certa forma, reprisando, revendo, né? Então foi uma experiência assim um pouco dolorosa, mas foi muito benéfica. Só que mesmo assim, hoje, qual dica que você me daria, fora toda essa estrutura de análise, para que eu olhasse para mim, para que eu pudesse me autoconhecer e entender quem que eu sou nesse grande jogo aqui do mercado, das contratações, em lidar com pessoas? Porque eu acredito que isso vai além, né, Silvia? A gente tem, igual você falou do seu esposo, o perfil que ele tem, então a gente acaba trazendo para outras áreas da nossa vida. Então, Guto, eu vejo, e claro, é uma escolha de vida para mim. Eu escolhi me autoconhecer, né? O autoconhecimento é, para mim, algo fundamental.
O autoconhecimento me transformou e transforma todo dia numa pessoa melhor. Não numa pessoa melhor, não só num líder melhor, né? Numa líder melhor, uma mãe melhor, numa esposa, numa irmã, numa filha, enfim, na vida, né? Então, eu tenho uma ferramenta, eu uso uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, mas chama Eneagrama. Eu conheci o Eneagrama há muitos anos, há uns 15 anos mais ou menos, 15, 16 anos. E essa ferramenta me ajudou. Eu fui, a princípio, pela questão do RH mesmo, então, assim, estava trabalhando com RH, encontrei essa ferramenta, mas eu falo que essa ferramenta me deu uma rasteira, porque não era só para o RH, né? Era para tudo. Era para a vida, né? Para conhecer as pessoas e compreender como elas funcionam. Então, assim, claro, eu estou falando do Enneagrama, mas existem inúmeras ferramentas, existem muitas, né? De como a gente pode se conhecer melhor. Eu escolhi me aprofundar nessa, porque também sei da minha personalidade, a minha personalidade é gostar de tudo, sabe? Aquela que gosta de tudo um pouquinho, que vai no self-service e olha assim, nossa, o que eu vou comer aqui? Aí eu pego de tudo um pouquinho, daí você olha para o prato da pessoa, tem lasanha, peixe, tem feijoada, salada, né? Tem tudo lá dentro, tudo um pouquinho. No fim, ela não comeu nada, né? Então, quando eu identifiquei isso em mim, eu falei, pera lá, se eu pegar um monte, porque tudo é legal para mim. Então, eu tenho essa questão. Tudo para mim é legal. Então, se eu não cuidar disso, eu vou para muitas coisas. Então, eu escolhi me aprofundar no Enneagrama e vi que algumas pessoas já conhecem aqui. Ah, olha só, legal. Porque me conhecendo, eu entendi que eu sou aquela borboletinha que fica pulando de folha de flor em flor, né? Então, eu não experimentava nenhuma. O que eu precisava fazer, dentro da minha personalidade, conhecendo, né? Eu tive que me aprofundar em alguma coisa, né? Mas são muitas personalidades diferentes. Então, assim, quando a gente conhece quais são as características da nossa personalidade, que questões estão presentes em nós, quais são as nossas dificuldades, que talentos eu tenho, né? Quando eu percebo isso em mim, eu também começo a perceber isso nas pessoas ao meu redor. E como líder, eu acho isso fundamental. Porque muitas vezes eu chego nas empresas e eu chego e às vezes eu vejo um líder cansado. E eu entendo ele, porque ele às vezes está esgotado com as dificuldades que ele tem que viver, que ele está vivendo ali. Mas aí ele começa a reclamar de todo mundo. Então é como se a empresa dele só tivesse gente com defeito, né? Não tem ninguém bom ali. Opa, pera lá. Então tem alguma coisa acontecendo, né? Quando eu começo a me exercitar em perceber essas características em mim, eu começo a fazer isso com o outro. É automático, gente. A gente começar a perceber que o outro, que aquela característica que ele tem, vamos falar da força de novo, né? Que era para mim um grande desafio. Eu comecei a entender que aquilo podia ser algo desafiador, que gerava medo nos outros também, como gerava em mim, mas também era aquela pessoa que era locomotiva, às vezes, daquela empresa. Que era ele que puxava todo mundo, vamos fazer, vai dar certo, a gente consegue. E ele que ficava até mais tarde, ele tinha força, ele tinha energia, ele movimentava todo mundo, né? Às vezes, naquele jeito de movimentar, ele quebrava um dedinho, um bracinho, né? Porque muitas vezes é isso, não sabia lidar com a própria força. Mas eu comecei a entender que aquela energia, né, que movimentava aquela pessoa, era força e era fraqueza ao mesmo tempo, e que ele precisava equilibrar aquilo.
Como eu, nesse gostar de muitas coisas, enxergo coisas boas no outro, né, nas coisas, na vida, mas isso pode ser bom, porque sim, eu tenho essa facilidade. É verdade, eu enxergo com muita facilidade o que é bom no outro, mas eu tinha dificuldade de enxergar o que é ruim, né? Então eu comecei a me exercitar nisso. Então, veja, isso vai para muitas coisas. Quer ver uma característica? Eu falei da força, mas eu vou trazer uma outra. Não tem aquele que ajuda todo mundo? A gente tem, nas empresas vai ter aquela pessoa que é querida, ela ajuda todo mundo, ela faz, ela ajuda, ela colabora, né? Ela quase que chega falando assim, gente, alguém precisa de mim? Eu estou aqui para ajudar, né? Colaborativa, simpática, simpático, né? Bom, pode ser bom ter uma pessoa dessa por perto, né? Mas veja, será que essa pessoa que faz tudo para os outros não se sobrecarrega? Ela não fica cansada, exaurida às vezes? Porque é isso. Essa que faz muito pelo outro, falta para si mesma. Falta. Eu preciso cuidar de mim também. Não é egoísmo, não, é autocuidado, né? Então, se eu não cuido de mim, falta. E aí aquilo explode de alguma forma. Então, veja, é preciso. Por isso eu casei. Tá certo, Guto, pra alguém cuidar de você, né, Guto? Pelo amor de Deus. Mas olha, veja, aquela característica, ela não é boa nem má. Ela é apenas uma característica. Mas como o remédio, que se eu te der uma dose muito forte, eu te mato, não é? Mas se eu tomar pouco, não resolve. Penso que esse é o exercício da vida, da gente equilibrar essas forças em nós e na nossa equipe também. É fácil fazer isso? Bom, não é fácil, né? É um grande desafio equilibrar essas forças, né? Mas eu posso te dizer que é possível. É possível, com vontade de fazer, com disponibilidade de fazer. Você vai cansar, você vai desistir em alguns momentos, mas aí você volta, né? Mas não pode parar. Tem uma filósofa que eu gosto demais, que ela fala assim, sem pressa e sem pausas. Sem pressa, porque conhecer a alma humana, você não pode ter pressa. Mas sem pausas, não para nunca, não para. Porque nessa jornada de conhecer a você mesmo e conhecer o outro, você aprende tanta coisa boa, você compartilha tanta coisa boa, você começa a conhecer, como o Jonathan falou, por trás daquela casca, daquela armadura, tem coisa boa. Tem uma pessoa pedindo ajuda às vezes, e você às vezes pode ajudar, né? É isso. Ah, meu Deus. Mas que mais, gente? Fala, alguém falou do... Desculpa te cortar. Pode falar, nossa amiga. Eu vejo que a dificuldade, às vezes, não está só na parte da contratação, né? Às vezes até na questão de lidar com o cliente, né? Quando a gente iniciou, eu e minha esposa, a gente não tinha muito, assim, experiência, vamos dizer assim, na área comercial, a gente sabia executar. Então, a gente meio que começou a engatinhar, né? Vamos entender depois essa questão da segurança jurídica, né, de como amarrar todas as nuances ali para não ter nenhum problema com o cliente. Recebemos algumas voltas. Teve alguns clientes caloteiros, mas faz parte, a gente também deu muito mole no início, porque a gente queria aquela ansiedade, né, de caçar cliente, e assim como o Guto falou, às vezes o cliente é como se fosse um candidato, ele chega falando que não, está tudo alinhado, está tudo tranquilo, e quando você vai analisar, não está nada tranquilo, não está nada alinhado, o buraco é mais embaixo, e a gente teve alguns clientes de grande porte no início, uma rede de clínicas odontológicas, e a gente ficou deslumbrado, nossa, que cliente sensacional, cliente bom,
né? E o cliente vai ser o melhor que nós, né, que nós vamos ter na nossa cartela, e não sei o quê. E começamos a trabalhar em cima daquele cliente, né? Contratar. Chegou a determinado ponto que a gente praticamente começou a analisar que a rotatividade absurda que aquele cliente tinha era por conta que o cliente era totalmente narcisista. Ele oprimia. Imagine você ter um trabalho de contratar. E olha que a gente ganhava muito bem com o processo seletivo de dentista, salário altíssimo. A gente ganhava ganhava os honorários significativos, porque a gente contratava dentista, então salários altos. Mas nenhum dentista ficava na unidade que esse camarada administrava. Não ficava nenhum. Falei, não, tem alguma coisa errada. E começou a surgir vários tipos de problemas com os candidatos. Eles reportavam para a gente, pô, você me colocou aqui. Teve um que até brincou, nossa, você vendeu a Disney. Quando eu entrei, eu tô vendo que não é nada disso. Tô vivendo um inferno. Mas não é possível, cara, não é possível. A pessoa totalmente estudada, né, se expressa bem, fala bem. E no resumo da ópera, a gente teve que romper com esse cliente, porque ele estava prejudicando a imagem da nossa consultoria, né? A gente ia chegar ao ponto, daqui a pouco as pessoas iam falar, ó, não vai com essa consultoria não, que se for uma vaga de dentista, cai fora, porque... Então a gente começou a pesar isso também, entendeu? E nos resguardar juridicamente. No início, a gente não tinha essa preocupação. Então a gente começou a ver que nem sempre, né? Nem sempre a gente tem que ficar deslumbrado, né, com o cliente. Olha, um cliente tem filial até no México, né? Esse cliente tem filial até no México. A gente ficou deslumbrado, assim, nossa. E foi falado aí nos comentários que a gente treina tudo, menos caráter, né? Então, achei, Augusto que falou isso, achei sensacional. Tenho a mesma visão. Então, para candidato, a gente acaba tendo que demandar um pouquinho de tempo para analisar o histórico dele. Eu costumo dizer que o bom profissional, ele deixa um legado. Em todas as empresas que ele passou, ele vai deixar um legado. Ah, me conta um pouquinho da história que você construiu na empresa tal e na empresa tal. E, né, o péssimo profissional, ele vai deixar um rastro. Perdão, gente, estou com um pigarro aqui. Ele vai deixar um rastro, né? Entrei na empresa tal, não deu certo, e aconteceu isso, aí eu tive que sair, não sei o quê. Você acaba percebendo, né, na fala dele, que ele não construiu nada em nenhuma empresa, ele não deixou um legado, saí de lá, mas tenho um carinho pelaquela empresa, eu gostei de ter passado essa experiência, vivido essa experiência, passado por aquela empresa. Então você acaba percebendo na fala, a Silvia falou assim, nota 1000, realmente a gente fala pra caramba e não deixa o candidato falar. A gente não dá espaço, né? Ele não te interromper, ele não fala. Né? Isso quando a gente percebe também que a gente está falando muito da gente e pouco da vaga, ou pouco da proposta em si. Isso já aconteceu e na realidade a gente tem que sim se policiar, e fica aí a dica do Guto, né, que é ouvir, gravar para você ouvir depois, para perceber os pontos que você está errando. E quando a gente começa a ver a gravação, Guto, eu falo, caraca, eu não acredito que eu falei isso, não acredito que... Meu Deus do céu, é porque a gente está tão solto, né? Porque a gente está sempre achando que está avaliando e não está sendo avaliado. Joana, às vezes eu deixo a gravação no ar porque eu tô com a caneta na mão aqui, né? O YouTube está na minha conta. Eu poderia simplesmente excluir, mas eu deixo ali para poder, não digo me humilhar um pouquinho, mas para ver, tá vendo? Sofre. Volta lá, reveja, olha só o que você fez. Mas tentando melhorar. Mas é assim, né? Eu não posso, igual eu estava falando para você, eu não posso me tirar aqui como um bom, eu não sou. Muito pelo contrário, eu sou muito grato pela presença de todos, porque quem faz o café são vocês. Né? E eu, assim, como todos aqui participantes, eu estou falando das minhas misérias, minhas dificuldades. Eu, na ideia de criar o café, eu pensei o quê, Jonathan? Depois eu quero saber de onde você está falando e qual que é o seu nicho, tá? Eu pensei, poxa, lá atrás eu batendo cabeça, ainda estou batendo cabeça hoje. Se eu tivesse algumas pessoas para trocar alguma ideia, seria muito legal. Foi daí que surgiu o café. A famosa regra de ouro, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para si. E o bacana é que está tendo muita gente aqui, graças à crise, é claro,
que se o café tem 500 pessoas hoje, 499 foram a Cris que trouxe, então eu sou muito grato à Cris por isso, mas é nesse sentido, né? A Cris é pouco social, né? Só um pouco social, né? Mas você sabe, o Jonathan falou uma coisa que é importante. Eu não sei se todo mundo aqui é de BPO, né? Enfim, ou é prestador de serviço de alguma forma, enfim. Mas eu sou prestadora de serviço também, e eu entendo que no começo, muitas vezes, por querer aquele cliente, a gente quer crescer, a gente quer aquele cliente, eu entendo, a gente faz isso mesmo, a gente vai pegando, né? Vai chegar um momento, e vai chegar um momento que a gente vai ter que escolher. E a gente vai escolher se a gente quer atender aquela pessoa, não é só o contrário. Eu preciso escolher, porque às vezes os valores daquela pessoa são muito diferentes dos meus. E aí eu sofrido. Aí não dá certo. Então eu vou pegar 2 exemplos. Eu já cheguei em empresa onde as pessoas falavam assim, bom, a gente está num grupo aqui, não estou dizendo o nome da empresa, obviamente, né? Mas essa empresa eu disse não. Mas ela falava assim, aquela gente, para esse povo, sabe assim? Para eles está bom. E aí eu falei, bom, aí ele bateu numa coisa que é importante para mim. Porque para mim não interessa se ele é quem ele é, que função ele faz, mas ele merece respeito. Então, se eu não respeito ele porque ele é chão de fábrica, ou porque ele é uma função que na cabeça daquela pessoa não merecia, então para mim também não serve. Eu não atendi aquela pessoa. Mas assim, a gente precisa de maturidade para fazer uma escolha dessa. A gente precisa de tempo, né? Para que a gente fale, não, eu não vou. E olha, você pode ver, no fundo, tem alguma coisa dentro de você dizendo não vai. Mas você insiste, você fala assim, não, eu vou, porque eu vou dar conta dele, eu vou dar conta. Daí não dá, porque tem alguma coisa dentro de você falando não vá. E esse alguém falando de você, né, enfim, acho que vai aí de como a gente lida com isso, mas para mim é a consciência me falando, não, olha lá, não vai. E olha, e agora recentemente, eu fui numa empresa, uma boa empresa, não vi problemas lá, assim, no sentido de valores, não era uma questão de valores, no sentido de ver ela fazendo coisas desse tipo. Mas eu fui conversando com ela e em alguns momentos eu vi que ela não estava me ouvindo. Ela não me ouvia. Eu falava alguma coisa e ela falava outra totalmente diferente. Ela não estava me ouvindo. E a hora que vamos dizer, eu truquei. Eu falei algo, porque a família trabalhava junto, então eu falei algo do filho. Se ela estava disposta a mudar uma questão lá, salarial com o filho, porque eu já sabia, né? E aí ela rodeou, e eu vi que ela não ia mudar. E aí eu falei, bom, eu também não vou, né? Eu não vou mudar ninguém. Entende que hoje eu também entendi que apesar de conhecer as pessoas e me dedicar profissionalmente, né, a conhecer um pouco né, da personalidade das pessoas, conhecer as pessoas, eu entendo que eu não mudo ninguém. E se a pessoa não está disposta a crescer junto comigo, da gente trocar, ela me ouvir, eu ouvi-la também. Se não houver essa troca, o trabalho não vai acontecer. E ela vai falar mal de mim. Ela vai falar, aquela consultora veio aqui e só levou meu dinheiro. Ela vai falar mal de você, infelizmente. Né? Porque ela também não está disposta a fazer a parte que é dela, entende? Eu vou fazer o meu melhor ali. Mas se ela não fizer a parte dela, não vai rolar, né? Então, poder dizer não. E eu disse não. Eu falei, olha, infelizmente, eu não vou poder atender. Não tenho, enfim. Aí, lógico que, como ela também não estava muito disposta a ouvir, eu disse que eu não poderia, por questões aí, enfim.
de tempo ou também de conhecimento, juntei as duas coisas e falei, ok, não posso. Isso provavelmente aconteça com vocês também, né? Tem gente que não está querendo cuidar da própria finança, né? Das finanças, quer dizer. Então não adianta, você pode fazer o melhor possível. Se ele não fizer a parte dele, não vai acontecer. E ele vai falar mal de você, né? É isso. Olha que silêncio. Ai, meu Deus. Oi, calma aí. O que o Guto botou aqui para mim, não vou esquecer, porque minha cabeça é terrível. Então, eu e minha esposa, a gente trabalha com a parte de recrutamento e seleção. A nossa consultoria, né, é foco em recrutamento e seleção de grande escala, construção civil, trabalhamos também para empresas na área da saúde, educação, eventos que de um dia para o outro querem contratar 300, 200 funcionários assim para ontem. Essa área de consultoria com foco em clima organizacional, que praticamente pelo menos se eu estiver errado, a Silvia me corrija, que é mais a vivência, a experiência que a Silvia tem, é uma área muito delicada também, porque já vivi situações delicadas, né? É difícil você apontar para o dono da empresa que o problema é o filho dele. É muito complicado, né? Então, mas a maioria das empresas que a gente atua hoje são foco em recrutamento e seleção. E o nosso maior cuidado é quando sai do nível operacional. Obviamente, a gente tem um cuidado com o nível operacional, mas quando sai do nível operacional e a empresa está buscando para nível tático e estratégico, aí o cuidado dobra, né? Porque é uma relação de confiança. A maioria de vocês trabalham biofinanceiro, é uma relação de extrema confiança, né? O empresário está dando aí total acesso às finanças, então já começa por aí uma relação de confiança. Então tem que ter esse cuidado, né, de acompanhar, e não só isso, né, aplicar testes. Não sou psicólogo, né, mas acredito que até a questão aí da psicologia, em alguns momentos, eu não acredito, tá, Silvia, que vai ser sempre 100%, em alguns momentos vai passar alguma coisa ali, porque até mesmo o tempo de avaliação às vezes é muito curto, né? A gente tem uma demanda para entregar e sempre passa alguma coisa ou outra. Mas eu achei interessante, Guto, que eu lembrei agora de uma empresa de tecnologia e meio ambiente que nós atendemos, e lá eles queriam tirar a parte de folha de pagamento da contabilidade e colocar interna, sendo que eles tinham duas analistas, que as duas analistas brigavam entre si. Uma era parente do dono da empresa, a outra era afilhada, né, do gerente. Então, eu peguei um setor todo bagunçado e muita briga, muita confusão. Aí fala assim, gente, tá lidando com um adolescente? Não, as duas tinham uma média de idade de 35 anos. E ele praticamente deu carta branca, ó, manda embora, se você quiser mandar todo mundo embora do setor e contrata todo mundo de novo. Eu confesso que eu tive vontade de fazer isso. Quando eu cheguei lá, encontrei aquelas duas brigando. Mas eu chamei na sala de reunião e, assim como a Silvia falou, né, eu parei, ouvi, né, precisei de mais um pouquinho de tempo para parar, ouvi, vi a necessidade de cada uma, e eu vi que praticamente era uma questão de logística do trabalho, processo, não tinha algo definido, então as duas praticamente brigavam para fazer a mesma coisa. Então, reorganizei, era algo, até, Silvia, para muitos que trabalham com RH, até vai entender como algo bobo, né? Eu separei o departamento, né, dos recursos humanos, né, e departamento pessoal, que era tudo junto, generalista. Eu separei módulos de gestão, coloquei gestão de benefícios, gestão de processos, gestão de pessoas, e ali coloquei cada uma cuidando de uma gestão. Nossa, mudou da água para o vinho, e era algo tão, assim, simples, né? Algo tão simples. E um mês depois começou a mudança interna, dentro do setor. 3 meses ele percebeu e falou assim, elas não estão brigando mais? O que aconteceu? O que você fez? Eu fiz nada, eu praticamente só organizei o setor, estava uma bagunça.
É óbvio que o trabalho de uma ia esbarrar na outra. Oi? E faz toda a diferença. Porque Aham. é você colocar, isso também, isso que você está trazendo, Jonathan, é muito importante. Porque, na verdade, é colocar as pessoas cuidando de determinadas coisas. Às vezes eu tenho duas pessoas cuidando da mesma coisa e tem uma coisa lá que não tem ninguém cuidando, né? Então, quando você separa por setores, fica muito bem definido, né? O que cada um faz. Isso traz clareza do qual é o meu papel aqui, qual é o seu, né? Porque daí senão não gera conflito, gera harmonia. Eu vou contar com você e você vai contar comigo. Claro que vai ter problema. Em algum momento a gente vai discordar de alguma coisa, mas vamos conversar, né? Agora, quando a gente define os papéis, eu entendo o que eu tenho que cuidar. Tem uma piadinha, né? Uma conversinha, mas fala que cachorro com dois donos, ou ele fica muito gordinho, ou ele morre de fome. Não é assim? É assim na empresa, é assim em todos os lugares. A gente tem que ter um dono para aquilo. Não que ninguém pode fazer. Não, se não for meu papel, não vou fazer. Não é assim, né? Mas se não tiver na minha descrição de cargo, eu não vou fazer. Não é isso. Esse é um grande medo que os empresários têm de fazer descrição das funções. Porque ele fala assim, não, se não tiver no papel dele, ele não faz. Mas precisa ter clareza, né, da importância dessa engrenagem, porque no fundo é uma grande engrenagem, né? Eu passo a bola para você e aí você faz o gol, mas é nosso time que ganha. E às vezes, é isso que você falou mesmo, às vezes elas estão brigando, mas elas querem a mesma coisa. Igual, né, o casal está brigando, mas eles estão querendo a mesma coisa, eles querem viver bem. Não é assim? E por isso é importante, às vezes é importante mesmo ter alguém de fora olhando, porque é alguém olhando por um outro ângulo. Quando a gente está envolvido emocionalmente naquilo, às vezes é mais difícil, né? Eu vi que alguém levantou a mão, mas ela já baixou. Levantou a mão e saiu correndo. Acho que ela perdeu o botão aqui de sair e acabou levantando a mão. Eu fiquei feliz, falei, pô, o pessoal tá participando, que legal, levantaram a mão, era para ir embora. Eu tô percebendo alguns sotaques aqui, eu sou do Rio de Janeiro, a gente trabalha no Brasil todo. Recentemente eu tive aí em Barueri, acho que é a Silvia de São Paulo, né? Eu moro em Ourinhos, interior de São Paulo, é divisa com o Paraná. Ah, sim, tá bem longe. Estive em Barueri e percebi que o pessoal de São Paulo, assim, é totalmente diferente. Eu percebi também que há a palavra certa não é resistência, mas é porque eu nunca, foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, primeira experiência, foi atender um cliente em São Paulo, e eu vi que, assim, a imagem do carioca em São Paulo não é muito boa, não. Cara, quando eu comecei a ouvir, até o Uber falou, não falou mal, assim, mas também não falou bem dos cariocas, assim, em geral, entendeu? Falei, cara, eu preciso melhorar essa imagem aqui em São Paulo, porque detonaram, assim. Eu sou paranaense, mas eu moro em Ourinhos, né? Eu tenho uma cunhada que mora em Santa Catarina. E quando ela foi para lá, os paulistas tinham imagem ruim lá. Não, perdão, os paranaenses. Os paranaenses tinham imagem ruim lá, e os paulistas não. Então, ela é de São Paulo, ela é daqui de Ourinhos, né? Então, assim, isso acontece, né? A gente é bairrista, né? E às vezes fica com esse preconceito, né? Preconceito não é uma coisa boa de se ter, né, gente? Verdade. Né? A gente precisa aprender a perceber quais são os nossos, né? Quais são os preconceitos que a gente carrega para a gente poder se libertar deles, né? E é geral, viu, Jonathan? Eu morei muito tempo no Nordeste e morei no Sul também. Morei em São Paulo, morei em Rio, morei em alguns lugares, sou de Brasília. E estando no Nordeste, eu percebi que a visão dos sulistas, principalmente de algumas regiões do Sul, é que o Nordeste é um bloco só. Só que, para você ter uma ideia, aqui, por exemplo, na Paraíba, né, a Dana pode falar melhor do que eu, é diferente do Pernambuco, que é 2 horas de distância, que é totalmente diferente ali do Rio Grande do Norte,
que não tem nada a ver com o Ceará. A Bahia nem se fala, porque a Bahia é quase um continente, aquilo é muito grande. Tem baiano com jeito de mineiro, tem baiano com jeito de goiano, tem baiano de tudo que é jeito. Mas tem muito desse preconceito. Mas é muito interessante a gente ver a beleza, a cultura, a maneira como cada lugar tem. E hoje no BPO financeiro, quando a gente tenta prospectar dentro da nossa cidade, dentro da nossa região, a gente também se depara com a cultura do local. Igual a Silvia falou, o pessoal é bairrista, né? Tem os preconceitos, tem... Por exemplo, na Paraíba, a Dana sabe, eu estava chorando minhas pitangas para ela. O pessoal aqui precisa de um primeiro contato, saber onde você está, qual é o seu local de trabalho. Depois faz tudo remoto. Assim, alguns clientes que eu tenho em Brasília já não têm essa necessidade, né? Tem cliente meu que eu nunca fui ver pessoalmente. Já tem dois anos que são meus clientes e até hoje eu nunca os vi pessoalmente. Então tem esses detalhes. Aqui a Dana falou, acham que aqui só tem seca e palma de cacto. É isso que eu tô rindo. Não tem. Inclusive foi aniversário aqui de João Pessoa, que antigamente era chamado Nossa Senhora das Neves. Se eu não me engano, foi. Que dia, Dana? Foi no segundo. A Dana fez uma homenagem bonita no Instagram dela. Bem legal ela ter homenageado a cidade. Isso é legal. Cultura, né? Dia 5/8. A Dana falou de receio aí, é essa impressão que eu tive, né? Cabreiro, pessoal meio cabreiro. Eu não sei se vocês atendem, assim, obviamente sim, né? Mas já viveram essa experiência de sair do estado e ter que atender presencialmente em outro estado, como eu fiz, né? Saí daqui do Rio de Janeiro, fui até São Paulo, Tamboré, o bairro, né? Fui até Tamboré, um cliente muito bom, que é a Rede Alfa, eles são donos de postos de combustíveis, estavam com uma dificuldade imensa de contratar frentistas. Eu fui até lá, mas assim, eu vi muito o comportamento deles, assim, de muito receio, todo mundo meio escabriado. Ele chegou até a comentar e falar assim, será que vocês vão dar conta mesmo? Olha, são 54 postos de combustíveis, é muita coisa. E eu percebi, assim, esse comportamento. Eu não digo, Silvia, que é só o preconceito, mas é o receio, assim, a Dana falou de pessoal meio escabriado, né? Então, meio assim, tenso. Ela usou um termo até engraçado, mas é essa sensação que eu tive, entendeu? Aí eu saí de lá achando, pô, acho que ele não gostou e coisa e tal, mas que nada, é mais essa questão de a gente entender que as pessoas vivem experiências talvez ruins com outras pessoas e acabam julgando o estado todo, né? Eu pude perceber, Guto, que o Rio de Janeiro está bem queimado aí fora. O carioca não tem uma fama muito boa. Não, Jota, sabe o que acontece? Assim, o que eu percebo, as pessoas, eu me deparo com muitas pessoas achando, mas dá para fazer isso à distância? Elas desconhecem essa realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que minha família, parte dela é do Rio, e eu posso falar com um pouquinho de propriedade, até pelo tempo que eu passei aí. O carioca, ele tem uma maneira divertida de viver. Se ele trabalhar e não se divertir um pouco, pô, isso não é trabalho. E o paulista, ele, pô, tem que trabalhar, não posso parar. Como assim que o carioca está se divertindo? Então, boa parte da rixa que se dá, talvez seja por isso, tá? E tem outros detalhes também, tem questão da ginga, do jeito, mas assim, é peculiar e engraçado. E o mais engraçado é que todo paulista que eu conheço é casado com uma carioca, ou vice-versa. É muito, muito comum esse detalhe, né? Mas é isso. Tá, tô rodado. Quem falou Paulo Zé? Eu tô precisando ser chamado para alguns lugares aqui. O chat Carioca que tá sem moral. Tá sem moral. Ih, tá sem moral, Jonas. Meu Deus. Mas olha, Não, mas eu penso pode fazer. que é interessante isso que vocês estão trazendo, né? Acho que de alguma forma, bom, eu gosto de autoconhecimento, então é sempre o olhar que eu vou lançar para as coisas. E penso que o nome é preconceito, sim. Preconceito no sentido assim, eu às vezes não permito te ouvir, porque eu não gosto de algo em você. Eu não gosto, seja o que for.
seja a terra que você nasceu, ou outras coisas aqui que a gente não... Sua religião, a cor da sua pele, ou outras coisas. Eu não me permito conhecer o ser humano que você é por conta dos rótulos que eu coloquei em você. Entende? E penso que todos nós temos os nossos preconceitos, né? E a gente precisa se libertar deles, porque isso não nos ajuda em nada. E eu posso estar perdendo grandes oportunidades de conhecer pessoas incríveis, não é verdade? Por conta do meu preconceito. Então, assim, pode parecer bairrismo, né? A gente dá uns nomes mais bonitos, né? Mas a gente precisa cuidar disso. E penso, sim, que como líder, a gente precisa trabalhar isso, porque, às vezes, os preconceitos são muito sutis. São muito sutis. E a gente precisa olhar para isso, promover coisas das nossas empresas que abram o nosso olhar para o mundo. E abram o nosso olhar para o nosso mundo interno também, para a gente melhorar como pessoa. Porque quando eu melhoro como pessoa, eu me relaciono melhor, eu produzo melhor, eu sou uma pessoa de mais fácil acesso, né? Eu aprendo coisas novas. Eu acho isso riquíssimo. Vejo que um grande diferencial nas empresas hoje não é treinar por treinar, sabe? Só para ter mais produtividade. Porque nossa vida também não é só trabalho. A gente tem muitas áreas da nossa vida que precisam ser cuidadas, né? E às vezes a gente cuida só da área empresarial. Tá bom, tem que cuidar, é verdade, né? O nosso sustento. Mas a gente precisa cuidar das outras áreas da nossa vida e a gente precisa promover coisas nas nossas empresas para isso também, né? Eu conheço empresas aqui na nossa região que são incríveis, que elas trazem realmente não só conhecimento técnico, mas coisas que agreguem valor, né? Fazem atividades interessantes, sim. Por exemplo, a gente tem aí, vamos falar do RH, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Mulher, faça coisas interessantes nesse sentido, coisas que abram os horizontes, né? Para que a gente aprenda mais, cresça mais, respeite mais, né? Seja mais honesto, mais fraterno, né? Mais compreensivo. Eu sei lá, eu gosto disso. Bom, deixa eu trocar uma figurinha aqui, né? Mas tem uma filósofa que eu adoro no YouTube. Eu sou fã daquela mulher. O nome dela é Lúcia Helena Galvão. Ela tem vídeos incríveis, palestras incríveis sobre filosofia na prática. Então, assim, eu adoro ela e ela me faz pensar muito sobre essas questões, sabe? Que não é só no ambiente de trabalho, mas é em todo lugar que eu vou, né? Mas, enfim, falei do preconceito, mas é porque isso é uma coisa que me pega mesmo, sabe? E acho que a gente precisa cuidar. Maravilha. Olha, nosso café está se estendendo, o assunto foi tão bom que já se passou 1h30 e nem percebemos. Misericórdia, traz um café. Não, mas eu estou muito, muito feliz com o bate-papo. E assim, são sempre muitos Isso outros porque eu assuntos. não falei, né, Guto? 1h30 porque eu fiquei quietinha hoje. Justo. Se a Cris Inclusive, começasse não a estou nem falar. reconhecendo a Cristiane, que ela nem abriu a boca, falou super pouco hoje. Eu prometi que eu ia ficar quieta. E eu sofrendo aqui na tentativa de conduzir. Você podia ter ajudado. Brincadeira. Mas... Guto, eu tenho medo de começar a falar. Não se preocupe. Tem hora que eu e a Cris começamos a conversar, Silvia, e vai horas, né? Guto, você tem 5 minutos aí, bora conversar rapidinho. Você deve saber, porque já são mais de 20 anos de amizade, né? Bem mais, tem mais de 30, né, Guto? Mas quando a Cris fala, você tem 5 minutos? Eu falo, eu não tenho, porque 5 minutos nunca é. Então, 5 minutos no relógio dela é 5 horas para cá, eu acho. 2 horas, pelo menos, senão não rola. Mas, pessoal, não deixem de acessar esse pessoal. Silvia, a gente sabe que está sendo gravado. Se você me permitir, eu vou compartilhar minha tela aqui para poder mostrar para o pessoal o seu contato. Deixa eu ver se eu consigo janela.
Acho que é esse aqui, ó. Pronto. Eu vou compartilhar aqui, vejam se estão vendo. Para quem quiser, pessoal, não deixar de pegar no pé da Silvia. Pega o contato dela. Já estão vendo? Agora estão Agora vendo. sim. Eu não consegui expandir isso aqui. Peguem aqui o contato dela, o QR Code do WhatsApp. Vai estar gravado em 2 pessoas. A gente sempre vai estar comentando no grupo. A gente sempre vai estar falando aqui sobre esse bate-papo, sobre a sua pessoa. É muito agradável te escutar falando. Acho que eu já te falei isso antes. Eu agradeço. E a Silvia, ela tá um pouco modesta, viu, pessoal? Ela não quer muito ali, por exemplo, se expor, se mostrar, mas ela tem um programa de curso de Enneagrama muito bacana. Foi eu que peguei no pé dela para que ela me passasse. Então, ela tem aqui alguns objetivos, ela fala sobre o conteúdo. Eu provavelmente não vou discorrer sobre todos eles, mas vou deixar na descrição depois para passar para vocês. Tem uma carga horária de 12 horas, então, pessoal, quem tiver interesse, quem estiver no grupo do café, inclusive eu quero dar uma pausa aqui para agradecer a presença da Suzana, eu acho que é isso. Isso, da Suzana, que está chegando aqui agora no nosso encontro do café. Seja muito bem-vinda, tá? Depois, se você quiser abrir o microfone, falar de onde você é, o que você faz, em que pé que está no seu BPO, você pode ficar à vontade. O café é exatamente para isso, para a gente estar trocando experiências, trocando figurinhas. No caso da Sil, ela tem um curso muito bacana, que eu pedi para ela uma super promoção, de desconto aqui, para que a gente possa juntar um grupo de pessoas dentro do café para poder fazer uma aula em grupo, né? Para poder entender um pouco mais de Enneagrama, sobre os pontos, sobre conceitos. E após o curso também ela vai oferecer 2 encontros, aqui fala presenciais, para que o grupo possa conversar sobre percepção de mudanças internas, mas também ele pode ser feito de forma online, né? E uma sessão individual para cada participante, para que a gente possa estar vendo aí alguns detalhes. Então, tenham contato da Sil, vocês podem me procurar no grupo do café. Dentro do nosso projeto, nós queremos muito te trazer, viu, Sil? Eu vou estar juntando o pessoal para a gente fazer um café expresso depois, para a gente pegar alguns detalhes, algumas perguntas chaves, para a gente poder discorrer sobre isso. O café expresso, para quem não sabe, é aquele encontro rápido, expresso, que a gente pega aí no determinado dia, determinada hora, para poder estar falando com você e estar degustando desse café. Eu posso só falar uma coisa sobre o Enneagrama? Eu sou um perigo com o Enneagrama, porque eu gosto demais, eu sou apaixonada. E esses tempos atrás, só contando um fato, mas para mostrar o quanto que eu gosto, né? Eu estava num restaurante com 2 amigas, e a gente estava conversando, né, no restaurante, almoçando, e a gente começou a falar do Enneagrama, começamos a conversar, e eu já me empolgo, né? Eu já falo, eu já conto dos tipos, das características, e eu vi que o garçom estava rodando, ele estava ali limpando as mesas ao redor até a hora que ele não aguentou. Ele falou assim: vocês me desculpem, mas o que vocês estão falando? Eu já quase falei para ele: senta aqui, vamos conversar. Aí já fui falar um pouco sobre isso, mas ele é apaixonante, sim, e ele tem uma maneira, o Enneagrama para mim, uma sabedoria, que me ajuda a lidar comigo mesma e me ajuda a lidar com o outro. Tá? E, enfim, ficaria muito feliz de poder compartilhar com vocês. Ai, que bacana. Muito feliz. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, acrescentar? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou suspeito em falar porque eu sou fã da Silvia, né, minha colega de trabalho aí. E Silvia, monta um pacote bacana para a nossa turma aqui, para a turma do BPO. Vamos fazer um pacotão aí de Enneagrama, porque é um baita de um processo de autoconhecimento, né? E é válido para todo mundo aqui, né? Vai estar lidando com gente de todo o Brasil aqui. Monta um pacotão pra gente aí, por favor. Bora lá, Paulo. Só se for agora, Paulo. Faz um precinho bacana, uma promoção pra gente aí. Eu acho que vai ter bastante adesão, sabe? Legal. Porque é um processo bacana, né? De autoconhecimento que só vem a somar para
para a gente, né, para o pessoal que trabalha com BPO e também para lidar com os clientes, né? Então é muito bacana, viu? Olha, eu tô querendo fazer, até depois a gente conversa para estar fazendo esse processo. Maravilha, vocês podem falar com o Guto aí, ele está com as informações, a gente vamos fazer, sim, um trabalho bacana aqui com o pessoal do BPO. Eu estava querendo pegar no pé dela, Paulo. É sempre bom te ver, viu? O Paulo aqui é uma figura ilustre dentro do café também. Tava em falta, né, Guto? Quem convidou o Paulo? Quem convidou o Paulo? A Cristiane me trouxe para o grupo. Eu já tô ficando preocupado, mas eu acho que a Suzana, eu mandei o link do grupo, ela deve ter vindo Suzana, por mim. não fui eu, não. Viu? E só um detalhe, a Cristiane me trouxe para o BPO, para o grupo, né? Através da Silvia, porque eu conversei com a Silvia, falei sobre a questão do financeiro, né? E a Silvia falou, não, vou te passar um contato de uma amiga, minha irmã, minha amiga, e não sei o que, de muitos anos, espera lá, já entre em contato com ela, passou o contato dela, na sequência já falei com a Cristiane e estou aqui até hoje, pessoal. É aquela história, eu não sei, mas eu sei quem sabe, né? Exatamente. O Guto é craque nisso. É o network. Poder do network. E essa comunidade... Sabe de todo mundo que sabe alguma coisa. Não, mas ninguém sabe nada assim sozinho, né? É sempre bom a gente estar com outras pessoas. E o grupo está com uma pegada muito legal, né? Tem muita gente bacana aqui. Isso é muito agradável. Pô, ter conhecido a Sueli, ter conhecido o Paulo, estar conversando hoje com a Silvia. Então, eu só tenho a ganhar com muitos relacionamentos aqui, com muitos contatos. E tá vendo? Ó, pelo menos eu consegui trazer uma pessoa, viu, Cris? A Suzane disse que veio através de um link que eu mandei. Então, pelo menos um aqui para minha cota. Aí, Guto, essa semana eu não trouxe ninguém. Ah, mas a semana começou hoje, né? A semana começou hoje, mas olha só, nossa especialista é by Cris, né? Mas eu tenho que convidar mais alguém para entrar no grupo essa semana. Temos uma meta aí, viu, Paulo? A gente precisa trazer pelo menos... você fez faculdade, conhece várias outras pessoas, se relaciona com vários financeiros. Segue o modelo da Cris. Traga por dia 45 pessoas. Logo seremos a maior comunidade de BPO da América Latina, né? Teremos encontros e cafeterias espalhadas no Brasil todo. Você que quer tomar um café falando... pelo mundo. E por que não, né? Viu, Guto? Vamos registrar a marca e montar cafeterias com o nome Café com BPO. Não, com certeza. Eu só preciso de um produtor, viu, de café, Silvia, aí na sua região, já que você trabalha com eles, para a gente poder lançar o selinho aqui do café. Silvia, já coloca o nosso Café com BPO lá na Ficafé, por favor. Então, gente, agora a Silvia está muito modesta hoje, né, Paulo? Fala sério. Ela está muito modesta hoje. É verdade. Está muito modesta. A Silvia é coordenadora de equipe da turma lá que organiza a feira. A Ficafé em outubro agora, gente. É uma baita de uma feira que acontece no Paraná, uma referência no Paraná todo, aqui no sul do Brasil, essa feira. E a Silvia é coordenadora do evento lá, tudo. Tem uma equipe. Eu fico no pé da Silvia. O Paulo já trabalhou. Me dá serviço, Silvia. Quero serviço. Café, serviço, por favor. Se eu pudesse, eu contratava todo mundo, mas a gente tem limite, né? Mas é uma feira muito grande, ela acontece hoje presencial, né? A Ficafé e a GeniusCon também, são 2 eventos promovidos pelo Sebrae. Um é de cafés especiais e a gente está ampliando para produtos diferenciados, então vai ter goiaba, morango, mel, queijo, é uma maravilha, né? Feira Sabores, né? Feira Sabores. E a GeniusCon, que é uma feira de tecnologia, né? Que une, que é uma ideia também muito legal, mas une as academias, né? Faculdades e universidades da nossa região aos gargalos dos produtores rurais, das empresas, né? Enfim, para que essas empresas possam atender, ou melhor, que essas academias possam atender as necessidades do local, né? E gerando tecnologia, conhecimento.
É muito legal, é muito bacana, eu gosto muito de trabalhar nesse projeto, gosto muito, e assim, é um grupo muito grande, gente, a gente tem aí umas 150, 200 pessoas trabalhando, é um mês de muito trabalho, e enfim, é ali também que eu exercito minha liderança com mais intensidade, vamos dizer assim, porque é um período, enfim, que vai bastante energia, mas eu gosto demais. E o Paulo está lá de vez em quando, né? O Paulo está lá com a gente, ô doido. E assim, Sempre. ela tá modesta hoje mesmo, porque assim, pelo que ela tá querendo oferecer pra gente, são 12 horas ali de curso, mais 2 encontros e mais 1 hora individual com a turma que topar, nossa, seria fantástico. Então hoje, quem estiver aí escutando no YouTube depois, e hoje quem estiver participando, quiser, pode me procurar, pode mandar mensagem direto para a Silvia. A Cris com certeza vai trazer uns 45 alunos, né, para a Silvia, então pode ficar tranquila. E aí a gente vai tocando. Mas isso aqui que é legal, a ideia do café é justamente essa, fazer com que todo mundo possa crescer junto, né? Se a Cris for tentar pegar, vamos colocar aqui, né? A Suzana se apresentou, ela não pode usar o microfone, mas por incrível que pareça, ela também é de Pato Branco, né? Então, ela é de Pato Branco, aí eu falei para a Elisama que tem uma pessoa de Pato Branco no café, a Elisama está pedindo o contato dela. Já vai ser concorrente, porque o que acontece, Suzana? A gente tem aqui uma figurinha chamada Elisama, que toda vez que ela entra, a gente agradece a cidade de Pato Branco, né? Ela é bem falada aqui, a cidade de Pato Branco, dentro do nosso grupo. Então, seja muito bem-vinda. Nós temos um grupo de WhatsApp, depois eu te passo o link, eu acho que eu já te passei. E ela estava se apresentando aqui que é de Pato Branco, e que da próxima vez ela vai estar falando um pouco mais, e que ela iniciou o BPO financeiro em 2020, né? Então, seja muito bem-vinda. E é isso, pessoal. Se alguém mais quiser colocar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, Silvinha pode ficar à vontade também, tá? Se quiser falar mais alguma coisa, só tenho a agradecer o tempo, a disposição de vocês, né? Todo o carinho aí para com o café. É como eu sempre falo, né? O café aqui são vocês, então eu fico muito feliz de poder participar também desse café. Um pouco triste, às vezes brabo, porque o meu intuito era fazer com que vocês também fossem, né, coadjuvantes aqui nas perguntas, na interação, então às vezes ter que lidar aqui é um pouco delicado, mas a gente vai aprendendo. Vocês vão puxando a orelha aí, vão me dando feedback. Como o Jonathan falou, é complicado a gente se assistir depois, mas é necessário. A gente precisa ver os detalhes, né? Mas faz parte do processo. É isso, Guto. Eu só tenho a agradecer, né? Assim, te conheci através da Cris, olha só, né? E a gente já teve a oportunidade de fazer uma outra atividade juntos. Então, enfim, também olha, é uma coisa muito interessante, mas a vida vai nos trazendo pessoas que têm desejos semelhantes aos nossos. Você pode reparar, né? Vem pessoas próximas, elas se aproximam, essas pessoas têm desejos semelhantes. E você é uma delas, né? Assim, a gente se conheceu e através da crise foi assim um encontro mesmo, porque a gente foi falando coisas que um entendia o outro aí, né? Tinham desejos semelhantes e foi muito legal. Sou muito grata mesmo da gente poder estar aqui, da gente poder compartilhar com tantas pessoas de lugares diferentes e nossa, é um grande prazer, viu? Obrigada de coração. Obrigada a Cris também. Realmente. A Cris eu já fiz muito curso de Enneagrama por causa da Cris, viu, gente? Porque ela fala, vocês têm que fazer, vem cá, traz aqui. Às vezes a gente fica lá, vamos fazer. Enfim, muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Cris? Toda empresa que eu passo, eu já pergunto se fizeram, se não fizeram. Não, tem que fazer, e aí a Silvia vai lá e faz. A minha equipe na Dados BPO também já fez Enneagrama. Tá vendo? Então, eu quero fazer, hein? Eu quero fazer. Vamos juntar uma turma bacana aí para fazer, todo mundo. E eu vou fazer de novo, então, tá? Vamos ver, hein? Vamos lançar uma proposta, não dá para fazer o Enneagrama em grupo, não, porque a gente monta o próximo Expresso falando isso, ó. Bora. Expresso com a Silvia, bora montar o Enneagrama.
Aí você vai lançando as perguntas, eu não sei se é possível. E em grupo, tem como fazer uma análise em grupo ou tem que ser pessoal? Aí é uma boa pergunta. Uma análise olha, grupos não muito grandes. Então, assim, Umas 200 pessoas tá bom? não. A gente teria que fazer com um grupo aí de 15, no máximo 20 pessoas, para que a gente pudesse ajudar, né, as pessoas a se identificarem. Porque o que acontece? Nas apresentações, porque a gente vai falando, no Enneagrama, a gente vai explicando cada um dos tipos. Como eles enxergam o mundo, quais são reações internas que acontecem, quais são os medos, dificuldades, desafios. A gente vai falando um por um. E aí, conforme a gente vai falando, a pessoa já vai se identificando. Fala, puxa vida, eu sou esse. Nossa, eu sou esse aqui. Olha, eu faço exatamente isso. Mas algumas pessoas ficam com dúvida, ficam com dificuldade. Então, eu preciso e eu gosto de dar esse atendimento individual. Por isso, até coloco, né, geralmente nas propostas que eu faço, algumas pessoas falam no grupo, e ok, a gente vai ajudando ali no grupo, né? Mas tem pessoas que não falam no grupo. E eu entendo isso, porque faz parte ali da personalidade dela, são pessoas mais reservadas. Então, para essas pessoas, eu também faço alguns encontros individuais. É opcional, a pessoa pode fazer ou não, mas nesse encontro a gente vai falar dos tipos que ela tem dúvida, porque ela não vai ter dúvida nos 9, ela vai ter dúvida, falar, eu acho que eu sou esse ou aquele, e aí eu vou fazendo perguntas para que ela entenda, né? Então, assim, para que ela compreenda por quê. O Enneagrama também é uma ferramenta que eu não... uma autoavaliação, entende? Porque, às vezes, um mesmo comportamento, mas são tipos diferentes, mas que, na superfície, eles fazem a mesma coisa, mas o que leva eles a ter aquele comportamento são coisas diferentes. E é isso que define o nosso tipo, entende? Então, assim, eu não gosto de fazer com grupos muito grandes, assim, já fiz, mas aí eu sempre, quando eu faço, é presencial, e aí eu tenho a ajuda de outras pessoas que também conhecem o Enneagrama, já fiz com 30, com 40 pessoas, já fiz com mais até, eu acho, assim, em grupos de casais, já fiz Enneagrama para casais uma vez, acho que tinha umas 50 pessoas. E é muito legal com casal, viu, gente? É muito divertido fazer em casal, porque daí marido e mulher, eles ficam se olhando, ela fala, lá, você faz isso, a esposa ajuda ele a se identificar, entendeu? Então, é muito interessante. Mas, assim, para fazer com grupos muito grandes, geralmente eu faço presencial e com pessoas me ajudando, porque senão muita gente não consegue atender. Mas com 20 pessoas, 15, 20 pessoas, daria para fazer num grupo online aí, seria muito legal. E aí a gente abre para alguns atendimentos individuais para quem queira também, né? Tem gente que é falante, fala no grupo, e aí né? Igual a gente, né, Cris? A gente é exibido. A gente Mas é exibido. Mas não, podemos fazer sim, a gente, né, acho que é uma possibilidade aí, e um grupo que já tem algum contato, alguma intimidade, é sempre gostoso fazer com pessoas que a gente conhece. Então, vamos fazer da seguinte forma, vamos lançar um formulário com vaga somente para 20 pessoas, para poder falar sobre Enneagrama, e dentro dessas 20 pessoas, dentro desse contato, a gente vai dar... Não, acho que a gente faz dessa forma do formulário. E a gente vai deixar aí suspenso no ar para depois desse encontro montar aquele grupinho para que a gente possa falar daquela sua masterclass. Eu acho que vai valer a pena. O Paulo já vai ser o primeiro, então. O Paulo já está com a inscrição feita. Aí, ó, a Cristiane também. Conte comigo. A Elisama também vai estar com a inscrição feita. A Leide vai estar. Já lança formulário para a gente já ir preenchendo. Que delícia. Porque a gente né, tá num clima gostoso aqui, bate-papo descontraído, mas falando sério, vale a pena fazer. Ele leva cada um a uma reflexão de autoconhecimento, e o fato de você se conhecer, as limitações, né, os medos, as inseguranças, já é 50% para você resolver, para você melhorar esse comportamento, né?
Então, assim, eu já fiz uma vez e eu quero fazer de novo porque eu não aproveitei, assim, 100%, sabe? E é bacana, é realmente um exercício de autoconhecimento orientado por uma especialista, então isso que é o bacana, que está te conduzindo para o caminho certo, olha, agora foca nisso, faz assim, quer dizer pô, o resultado lá na frente é super positivo. Muito bom. É muito bom. E olha, a jornada do autoconhecimento é uma jornada sem fim, vai até o final da tua vida, né? Porque quando a gente começa a descobrir, são como camadas mesmo, né? Que a gente vai tirando camadas, e aí a gente fala, não, agora tá bom. Não, nunca tá bom. Não no sentido A melhoria assim, contínua, né, Guto? uma melhoria contínua, mas a gente vai mergulhando, sabe, cada vez mais fundo mesmo nessas descobertas. E a gente vai descobrindo coisas incríveis e coisas que a gente não gosta tanto. E é bom quando a gente não gosta, porque a gente só muda quando incomoda, quando dói, né? Se você acha que aquilo ali tá bom, você não vai mudar. Você só vai mudar quando doer. Então, esse mergulho, você vai ter descobertas que são prazerosas e desafiadoras também, que vão doer, mas que bom, vamos lá, vamos junto. E é bom quando a gente vai em grupo, porque daí um ajuda o outro, né? Nas falas, nos depoimentos, no compartilhar, né? É muito bom, é bom demais, gente. Eu vou falar, o Enneagrama eu não posso falar, não. Isso mesmo, Dana, vambora. O Guto vai lançar aí, então, como é que fala, Guto? O formulário. E eu vou adorar muito, vou gostar demais de poder compartilhar com vocês, vai ser um grande prazer. Na verdade, o formulário estava engatilhado aqui, mas eu perdi a configuração dele. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, encerrando aqui, então, né, eu me despedindo de vocês, logo em seguida eu vou colocar no grupo e mando para vocês ali no grupo para que vocês possam estar preenchendo o formulário, né? Vou pedir a caridade depois de vocês marcarem aquelas fotinhas que eu botei no grupo lá no Instagram. Por favor, movimenta o Instagram. Isso vai ajudando a gente ali na questão de divulgação de horários, links, mas nessa tentativa aí de estar fazendo com que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas para poder estar ajudando. Perfeito? E é isso. Viu, Guto? Eu só senti o povo meio tímido, né? Eu faz um tempão que eu não entro, eu tava até me cobrando, poxa, tô em falta com um grupo lá. Já entra aqui, já entro falando um monte também, né? Aí eu sou igual da corda para mim, eu fiquei me segurando, para deixar a Silvia falar, porque ela tem um conteúdo excelente para falar. Agora deu uma brechinha aqui, eu já vou falando também, já tô quase ganhando da Cris e da Silvia aqui. Não, cara, mas isso é ótimo, é sempre uma delícia. E a ideia é justamente essa, né? Uma rodada que a gente estivesse tomando café em qualquer lugar seria dessa forma. Poxa. O mais natural possível. Queria agradecer a todos vocês aí pela oportunidade. Fiquei assim com medo, né? Porque a gente vê tanta gente financeira junto. Eu falei, pronto, só encontrei uma brecha aí da Silvia. Falei, opa, tem alguém aí de RH, tem alguém em gestão de pessoas, então vou falar um pouquinho. Junto. Porque quando a gente vê até mesmo a descrição do grupo, né? Eu até cheguei a comentar com a minha esposa. Cara, você é de RH, o que você está fazendo num grupo de BPO financeira? E ela começou a me participar, explicar o que era. Eu falei, não, então vou falar com ele, vou pegar o contato dele, me coloca nesse grupo também. E é muito bom a gente compartilhar as experiências. É óbvio que eu tenho ainda esses longos 10 anos de experiência, vivi algumas coisas, e é muito bom também ouvir a Silvia também, gostei muito de ouvir a Silvia, e é isso, estou aí à disposição. Obviamente vou participar outras vezes, cheguei um pouquinho cansado, mas para mim foi enriquecedor, né, ouvir vocês, cada um falando um pouquinho, ouvindo a experiência de cada um de vocês, e é isso que acaba agregando, né? Às vezes a gente vê no dia a dia ali várias pessoas falando, né, sobre o homem, falando sobre outros sistemas ali no grupo, e na realidade a gente, quando para conversar e ouvir, né, um pouquinho a experiência do outro, acaba agregando muito mais, que muita coisa passa despercebida ali no grupo. A gente vai ver, meu Deus, 60 comentários, e as conversas vão
tomam proporções que a gente vai ver, está em 200. Eu nem parei para ver esse grupo hoje. Mas é muito bom. Obrigado aí, Guto, pelo convite, pela oportunidade, pela forma carinhosa que você recebeu a mim e a minha esposa. Só tenho a agradecer a todos vocês. Não, seja mais que bem-vindo, Jonathan. Nós que temos que agradecer aqui. E não perca o de quarta-feira. Quarta-feira vai ser bacana também. Vai estar falando muito sobre contabilidade. Então, acho que vale a pena. Legal. E é isso, pessoal. Eu acho que demos aqui, Silvio. Tá tranquilo? Perfeito. Para mim. Quase 2 horas de café, deu mais que um almoço. Nossa. Foi um café, isso foi uma janta. Agora, o legal é transformar isso em podcast depois, a gente poder trabalhar, principalmente para quem está em São Paulo e fica escutando. Bom demais, né? Vamos embora, bora lá. Maravilha, então. Muito bom, pessoal, obrigada mais uma vez, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até a Obrigada, próxima. gente. Boa noite. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau para vocês. Boa noite, Muito obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.